mas vou colocar na nossa conversa aqui a professora Svetlana Rushevely. Professora, me permita, a pronúncia do seu sobrenome é esse mesmo, por gentileza? Boa tarde, é Rushevely. Rushevely, é isso? Isso mesmo. Obrigado pela gentileza. Que é professora do Departamento de Sociologia no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Professora, que momento a senhora vê neste momento que estamos na guerra? O fato é, temos uma incursão maior, uma intensificação maior dos ataques por parte das Forças Armadas russas. Eu tenho uma reação diplomática, não exatamente diplomática, mas de sanções e de críticas à Rússia ainda mais intensa. Mas o desejo que talvez seja universal, e posso talvez imaginar que também seja da Rússia, de uma saída mais rápida para essa situação, o problema está no que cada lado quer e até que limite ele vai negociar aquilo tudo diante das suas próprias demandas. Mas em que momento a senhora acha que nós estamos nesse conflito? Boa tarde novamente, obrigada pelo convite. Bom, eu acredito que eu tenho que começar falando que essa guerra ela tem que ser parada urgentemente, né? Antes de mais nada, antes de qualquer análise, antes da gente analisar o que aconteceu, o que está acontecendo, é o primeiro grito que eu faço questão de fazer aqui para todo mundo, que essa guerra tem que ser parada urgentemente. Bom, dito isso, eu acho que estamos numa situação, num momento muito complicado em que realmente as sanções estão sendo aplicadas ao governo russo, ao Estado russo como um todo. Ao mesmo tempo, o governo de Putin não parece querer recuar, né, agora há pouco saiu a notícia de que o governo de Putin está anunciando uma nova série de ataques à capital da Ucrânia, em Kiev, e pedindo que a população civil que esteja perto de objetos militares, né, de territórios militares, se retire de suas casas e seja evacuada. Ao mesmo tempo, não existe nenhum tipo de programa de evacuação da população civil. Eu mesma tenho família em Kiev agora, e vários amigos que não conseguem mais sair da cidade, estão presos dentro de suas casas, ficam dentro dos porões de suas casas, porque não é mais seguro sair. Portanto, estamos numa situação sem saída, né? A gente está aí aguardando um ataque muito sério, provavelmente vai ter muitas vítimas civis. Não existe nenhum programa, nenhuma preocupação, inclusive da comunidade internacional, para retirar os civis da cidade. As sanções estão acontecendo. Também gostaria de falar que não acho que sanções indiscriminadas sejam um caminho totalmente seguro, totalmente certo para esse momento na Rússia, porque eu acho que já todo mundo entendeu que existe uma forte propaganda do governo russo para a sua própria população, em que ele transmite essa retórica de que a Rússia está cercada por inimigos. Isso não é de agora, tá? Isso já vem acontecendo nos últimos, pelo menos, 15 anos, né? Tem toda uma geração crescida com essa retórica. Então, as sanções, caso elas sejam indiscriminadas, caso elas atinjam população como um todo, população russa como um todo, podem gerar um efeito contrário, né? Então, o governo de Putin vai transmitir essa imagem de que, olha, né, e eu estava certo, vejam bem, a Rússia de fato está sendo cercada por inimigos. Então, a gente precisa ter muito cuidado também com qual tipo de sanções a gente está aplicando, né, o Ocidente está aplicando. E outra questão muito importante que eu gostaria de pontuar aqui é a questão da crescente xenofobia, russofobia no Ocidente. A gente precisa ter clareza sobre os verdadeiros responsáveis por essa agressão, que é o governo de Putin, não de modo algum o povo russo como um todo. É claro que o povo russo, muitas pessoas na Rússia apoiam esse tipo de agressão, mas, por outro lado, sabemos dessa propaganda de muitos anos. Então, a gente precisa ter em mente de que essas sanções não podem atingir o povo russo como um todo, né? Principalmente os trabalhadores e trabalhadoras que estão, que vão sofrer, né, no seu dia a dia com desemprego, com uma crise econômica, etc.,
e não podemos permitir que o Ocidente crie essa imagem indiscriminada de povo russo como um inimigo, né, como uma ameaça ao mundo. A gente precisa sempre destacar quem é o verdadeiro inimigo, né, nessa situação, quem é o verdadeiro agressor, que é o governo, e não população como um todo, né? Eu vejo com muita preocupação agora surgindo várias medidas que estão colocando os russos como um povo, como culpados por essa situação, né? Inclusive vistos sendo negados, vistos sendo congelados, né, enfim, as pessoas recebendo mensagens xenófobas. Não é esse o caminho, né? A gente precisa ter muito cuidado, inclusive aqui no Brasil, para não passar essa mensagem, para não ter uma situação em que... A gente teve um problema na conexão com a professora Svetlana, que é do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Professora, a senhora me ouve? Sim, eu estou te ouvindo. Ah, sim, perfeitamente. A senhora fez menção a um fantasma que na verdade já é real, dessa russofobia por parte das pessoas em relação a tudo que é russo, e não apenas a questão do governo que tomou essa decisão de invadir a Ucrânia, sob as alegações que ele apresentou ao mundo. Mas enfim, o fato que nós temos, uma coisa narrativa, outra coisa é um fato. O fato é que tem pessoas morrendo com ataques militares na Ucrânia. Isso é uma coisa muito clara. Eu tenho reação também dos ucranianos, que você pode ter efeitos colaterais, mas a população civil tem sido vítima dessa situação. Óbvio que a história nos ensina muita coisa. A Rússia resistiu a Napoleão, resistiu a Adolf Hitler, e de alguma forma isso pode estar na cabeça de Vladimir Putin, de que ele pode ter limites maiores do que a prudência o ensinaria. Mas, por outro lado, eu tenho também, e eu vou insistir nessa questão da diplomacia, porque é natural que no momento de negociação, que teremos muito provavelmente uma segunda reunião amanhã, todo mundo vá para a mesa de negociação com preço lá em cima para poder negociar e chegar num valor razoável para voltar para casa com o mínimo necessário para ele achar que vale a pena encerrar esse conflito. Enquanto isso não acontece, a gente vê uma escalada nesse momento dessas posições russas de ataque, e isso é uma coisa que o presidente francês tem dito desde a semana passada. Emmanuel Macron tem feito menções, ele tem um canal quase que aberto com Vladimir Putin, ele tem falado com frequência com Vladimir Putin, ouviu as razões de Vladimir Putin ter invadido a Ucrânia, explicado o porquê de ter feito isso, tem chamado a atenção dos europeus em relação a isso, mas a França obviamente continua aliada aos europeus em relação à proteção da Ucrânia, ao direito internacional. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem vítimas civis. Esse tipo de preocupação, a senhora acha que vai existir dentro, talvez nem tanto por parte dos russos, que também tem um custo financeiro gigantesco e ninguém sabe qual é o limite da Rússia suportar todas essas sanções econômicas e sanções agora do setor privado também, mas do lado ucraniano, enquanto essa solução pacífica não chega, um cessar-fogo com algum acordo, eu continuo tendo um aumento da escalada militar russa que tem feito vítimas. Este dia de hoje mostrou isso claramente. Tem faltado o quê nesse aspecto de negociação, ou não tem faltado nada? Este é o momento ainda de vender alto ao seu preço para uma negociação melhor daqui a alguns dias, porque enquanto isso a gente vai ter vítimas. É a lógica de uma guerra, lamentavelmente. Sim, vocês estão me ouvindo? Sim, pois não, professora. No online, tá. De fato, é uma situação muito complicada e eu acredito que temos aqui alguns elementos bastante complexos. A Ucrânia tem sido muito enfática quanto à questão da população civil, né? A Ucrânia já vem com um pedido de cessar-fogo, já vem com um pedido de proteger a população civil. Agora, da parte da Rússia, nós temos, acho que tem uma dinâmica que a gente precisa levar em consideração. Putin foi para a Ucrânia e transmitiu isso na sua TV monopolizada para a população russa, de que o exército russo está indo para a Ucrânia para libertar, né, como se fosse uma guerra justa, né, para libertar o povo ucraniano. E os soldados russos estão indo para a Ucrânia com essa imagem de que eles estão indo combater um inimigo que tomou conta de um povo irmão.
e que eles estarão saudados pela população civil ucraniana como heróis libertadores, né? Enquanto, né, agora a gente está vendo nesse 6º dia da ocupação, da agressão, que não é exatamente isso que acontece. Os soldados russos estão vendo que não estão sendo saudados pela população civil e, muito pelo contrário, a população civil ucraniana está se alistando no exército voluntariamente, né, para combater e está chamando eles de ocupantes. Então, eu acho que a gente precisa levar isso em consideração também, até que ponto agora, a partir desses últimos dias, o governo de Putin vai, de fato, se preocupar com a população ucraniana civil, né? Porque até então ele precisava manter essa imagem, essa retórica de uma guerra libertadora. Agora, quando a população civil não está aceitando essa libertação, entre aspas, pode ter alguma mudança na sua retórica, né? De repente, a população civil não estará mais nas preocupações centrais do governo de Putin, né? Eu acho que a gente precisa acompanhar tendo isso em mente.